Como aumentar a sua fé? Existem perguntas que fazemos constantemente. Como aumentar a minha fé em Cristo? Como proceder para conseguir acreditar mais em Deus? Eu tenho fé suficiente para acreditar realmente nas obras do Senhor? Esses e outros questionamentos são feitos quase que diariamente na vida das pessoas. Na vida espiritual, existe a etapa da vitória e a etapa da derrota. Muitas pessoas não conhecem o poder da etapa da vitória, e por isso, vivem sofrendo angústias e decepções o tempo todo. Agora te faço uma pergunta: qual etapa você está vivendo hoje? Etapa da derrota ou etapa da vitória? Todas as pessoas encaram lutas e dificuldades, porém, existem momentos em que as lutas são tão grandes, e duram por tanto tempo, que nós começamos a entrar em desespero. O medo, a dúvida e a pressão psicológica que sentimos, às vezes é tão forte, que o desespero faz o cristão desejar abandonar tudo e voltar para trás em vez de prosseguir. Quando estamos vivendo momentos difíceis em relação à fé, pensando que ela desapareceu, sentindo-se distante de Deus, estando em pecado e sem forças para voltar, nessas situações é preciso ajuda para aumentar a sua fé. Na Bíblia tem muitos exemplos de pessoas pedindo que Deus aumentasse a sua fé. O primeiro exemplo que vou citar, encontra-se no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Em outras palavras, o pai desse menino, depois de muito sofrimento na vida, crendo em Deus, porém, sua fé estava desgastada, daí ele clamou algo como: ajuda-me a aumentar a minha fé, Senhor, eu creio, mas tenho dúvidas. Podemos citar também outro exemplo da Bíblia. Desta vez a passagem encontra-se no livro de Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6. Então, disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos na fé. Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: Arranca-te e transplanta-te no mar e elas vos obedecerá. Em outras palavras, os apóstolos sentiam que tinham fé, mas não se sentiam preparados com fé suficiente para ter a vida que Deus queria deles. Daí o desejo de um aumento dessa fé, dessa capacidade de agir como Jesus queria. Agora eu te pergunto: como aumento a minha fé? Reconheça que sua fé anda fraca e clame por isso. Igual nos exemplos citados como os discípulos, e também o pai daquele menino. A primeira coisa para aumentarmos a nossa fé é reconhecer que precisamos disso. Tem que partir de você o reconhecimento de mudanças, porque senão nunca vai se esforçar para mudar. Reconheça diante de Deus que você precisa de forças para mudar. Clame, importe-se com sua passividade, não aceite essa situação, ela não é normal para um servo de Deus. Suplique os dons do Espírito Santo. Como virtude cristã, para crescer na fé é necessário colaborar com as graças que o Espírito Santo te concede. Por isso, suplique a Ele os seus dons para que você também se torne uma pessoa mais experiente neste caminho. Os dons do Espírito Santo são aqueles que nos capacitam para viver a missão diária, para estarmos em plena comunhão com o Pai. Não tenha medo, e faça como Jesus nos ensinou. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura acha, e ao que bater, se lhe abrirá. Qual dentre vós é o pai que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Busque direção espiritual. Para crescer na fé é necessário compreender que não somos capazes de trilhar este caminho sozinhos.
A porta é estreita e muitas serão as tentações que irão surgir para nos desviar deste caminho. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. Sua ajuda é muito importante. Deus te abençoe.